Bem, minha gente, sinceros cumprimentos a todos e a todas, mais uma vez com vocês, para termos a nossa conversa corriqueira sobre o cotidiano da vida da gente, do mundo político, de atualidades e de quaisquer assuntos que venham a ter interesse humano, político e social. É essa a finalidade desse encontro e dessa nossa conversa. Bem, hoje vou levantar um assunto a respeito dessa indecisão, desse mistério que ronda geralmente na cabeça de nosso povo brasileiro, com especialidade o nosso eleitorado, as pessoas capacitadas a escolherem os seus representantes, né? E diante disso, indagaria a cada um de vocês: o eleitor brasileiro sabe realmente votar com bom senso, votar conscientemente, votar naquelas pessoas que têm realmente condições de nos representar em quaisquer instâncias políticas e administrativas que venham a ser? Será que tem? O eleitor brasileiro, será que ele é dotado de um problema seríssimo? Será? Por qual razão o eleitor brasileiro tem esse complexo de vira-latas ou de vira-latismo para se dobrar, se inferiorizar e ficar praticamente subjugado, não é? Praticamente prisioneiro de uma grande maioria de políticos corruptos e salafrários? Que mistério é esse que povoa essa massa que é o nosso eleitorado? Por qual razão fazem tantas escolhas mas negativas, degenerativas, destrutivas, como realmente vem fazendo reiteradamente? E isso, evidentemente, não é de hoje, também não é mérito tão somente do eleitorado brasileiro, porque isso acontece também em outros países. Mas como estamos no Brasil e somos brasileiros, o problema vem à tona porque o interesse, na realidade, é nosso. O termo vira-latas foi cunhado na década de 50 pelo dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues, quando
o Brasil, né, que deveria ser campeão mundial na década de 50, em pleno Maracanã, perdeu para o Uruguai. E a partir daí, diante dessa derrota para um minúsculo vizinho nosso, né, Nelson Rodrigues cunhou ou criou essa frase do complexo de vira-latas, né, do time brasileiro, e assim essa frase evidentemente ganhou notoriedade e se consolidou na nossa língua portuguesa. Se bem que isso não só existe no Brasil, mas também nos Estados Unidos, em outros países, né? Nos Estados Unidos, o termo é conhecido como Put Complex. Então, minha gente, o que mais me deixa perplexo e indignado é esse complexo de inferioridade do nosso eleitorado, do eleitor brasileiro, que tem um poder enorme concentrado em suas mãos, no entretanto, vota em qualquer indivíduo, se há menor ou mínimo de qualificação necessária para bem representar a população. No entretanto, a pior espécie de políticos que podem existir é que realmente o eleitorado vem a escolher para lhes representar. E veja que a cada eleição a coisa piora cada vez mais. Se o Congresso Nacional, né, com 81 senadores, 503 deputados federais, num total de 584 parlamentares que compõem o Congresso Nacional. Se a representação anterior já era ruim, a péssima, esse agora é bem piorado. Nunca vi tanto representante ruim, péssimo, para representar a população brasileira lá em Brasília. E outra, eu não entendo a razão, mas eu acredito que talvez o pai da psicanálise moderna, Sigmund Freud, certamente poderia explicar, né, esse complexo viralatismo do eleitor brasileiro de votar na pior espécie de representatividade política. E ele faz isso de forma descarada, vergonhosa, e não tem a menor cerimônia, não tem a menor vergonha, às vezes, de carregar um adesivo, o nome, seja lá onde for, no peito, no seu carro, na sua casa, de um político que reconhecidamente é um tremendo sem vergonha, é um tremendo picareta. Até hoje, realmente, eu não cheguei a entender a complexidade desse eleitor, em que a maioria, sendo pobre, vota contra programas que só vêm a massacrar como um rolo compressor a própria pobreza, a própria classe trabalhadora, né? E tirar deles a carne
e deixando somente o osso para eles roerem, eles eleitores. Então, minha gente, que falta de vergonha é essa? Que complexo de vira-latismo, afinal, vocês têm para votar em representantes de mal a pior, como dizia os mais antigos? Você vota contra os seus próprios interesses a partir do momento que você tem uma representatividade no Congresso Nacional em que 90% vem da classe média, da classe rica, da classe milionária, e você elegendo esse magote de picaretas. Como é que vocês explicam? Porque realmente, a essa altura do campeonato, né, já com cabelos pincelados de branco, né, sempre fui em política um idealista, e durante toda essa minha vida, o que fiz foi sempre me decepcionar com a política brasileira. Na verdade, tive pouco orgulho de alguns políticos, mas a maioria sempre foi canastrã, salafrária, corrupta e ladravaz, porque é isso que representa essa nata política brasileira. Agora, mais safado é você, eleitor, porque você, na realidade, não passa de manada de gado. E se a eleição fosse hoje, o presidente Jair Messias Bolsonaro, esse traste que está aí no poder, como presidente da República, ainda seria reeleito. Com o seu voto, com o meu, jamais. Mas ainda vejo muito vira-lata defendendo esse energúmeno, esse estulto, porque na realidade eu não sei até onde vai o nível de conscientização de cada eleitor brasileiro, porque as representatividades nos estados da federação são de mal a piores. Esta é a verdade. É esta a realidade com a qual nos deparamos. E disso, como bom brasileiro, tenho muito asco, tenho muita vergonha, e me envergonho até, em determinados momentos, em ser brasileiro, com tanto vagabundo que existe por aí afora a nos representar. E isso por conta de você, que tem esse grande complexo de vira-latismo, que só serve mesmo para roer o osso, enquanto eles lá em cima comem a carne e jogam o osso para você, como se você não passasse de um mero vira-latas, porque, na realidade, a maioria do eleitorado brasileiro não passa mesmo de vira-latas. E como uma manada de gado, atende o aboiador para onde ele quiser levar vocês.
a mando do patronato, porque realmente só Freud para explicar a complexidade de tanto vira-latismo. Não é isso, minha gente? Pois é, vamos criar um pouco de vergonha na cara, de consciência também, porque este país merece de pessoas mais conscientizadas, de pessoas que estudem e leiam mais um pouco, porque enquanto a gente tiver possuído desse complexo de vira-latismo, de subalterno, de inferiorizado, a gente não chega a lugar nenhum. E esse Brasil, como dizia também os mais velhos, é como a cantiga da perua, de pior a pior. É isso, minha gente. E a gente já está aí na casa dos 140 mil mortos pelo coronavírus. E isso é triste. E ainda tem descarado, né, dizendo que a doença não existe. Só mesmo sendo uma cambada de vira-latas que só se prestam mesmo para roer o osso que aqueles que estão no poder jogam para vocês. Então é isso. Vamos ter um pouco de vergonha, porque vergonha é bom e todo mundo, ou pelo menos uma parte gosta, porque outra parte é sem vergonha mesma e descarada. Essa é a verdade. Então, minha gente, era isso que tinha a dizer nesse nosso encontro de hoje. E até segunda-feira com mais um nosso encontro na tarde. E peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, no meu canal Véi Modesto no YouTube. Vá lá, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, né? Dê alguma sugestão, dê algum tema para que eu possa discutir, para que eu possa fazer a análise crítica, né? E também numa live às 18 horas, na minha página Modesto Albuquerque, no Instagram. E siga-me também na página do Twitter, @Manuel Modesto. E este programa tem o patrocínio da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, amigos e amigas, um beijo terno no coração e até segunda-feira, onde pretendo estar aqui em nossa conversa, nosso encontro na tarde com Manuel Modesto.